Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 21. Nós vamos ler alguns versículos nessa noite, amém? Êxodo, capítulo 10, versículo 21. Enquanto você vai encontrando, eu vou agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de retornar a essa casa. Essa é a segunda vez que nós estamos aqui. Nosso coração estava desejoso para adorarmos a Deus juntamente com os irmãos. Amém? Êxodo capítulo 10, versículo 21 a seguir diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha que isso aqui. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Diga comigo, tem luz na minha casa. Então o faraó chamou a Moisés e disse: Ide, serviu ao Senhor, somente fique vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos como havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não os quis deixar ir. E disse Faraó: Vai-te de mim e guarda-te, que não vejas mais o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Sabe o que o faraó está fazendo? Uma jura, uma ameaça de morte a Moisés. Moisés, sai daqui, sai da minha presença e não volta mais aqui, porque se você voltar aqui, Moisés, você vai morrer. Sabe o que Moisés vai responder para ele? Moisés diz assim, ó: E disse Moisés: Bem dissestes, eu nunca mais verei o teu. Eu nunca mais verei o teu. Ainda em Êxodo, abra lá, Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Faraó ameaça Moisés de morte se Moisés voltar lá, porque Moisés ia lá, falava a palavra de Deus, liberava a praga vinha, Moisés ia lá, negociava com ele, vinha mais uma praga e assim sucessivamente. Esta praga que nós vemos é a 9ª das 10 que viriam sobre o Egito. E depois de tudo isso, o faraó ameaça Moisés de morte, mas Moisés diz: Não, você disse bem, eu não vou mais ver seu rosto. Êxodo capítulo 14, versículo 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Não é o faraó que vai matar Moisés, é o Deus de Moisés que vai matar Faraó. Você não vai morrer, você vai ver morrer quem está no seu encalço, quem está perseguindo a sua morte, quem está planejando a sua morte. Aquele que te ameaça vai receber de Deus hoje a sentença. E eu estou dizendo que o adversário
Amém, Jesus. Você pode se sentar dando glória a Deus? Nós fizemos a leitura aqui de uma das pragas. Como você sabe, são 10. E essa conversa que Moisés teve aqui no capítulo 10 com o faraó é relativa à 9ª praga. Mas eu quero voltar um pouquinho na história para que a gente entenda e acompanhe o que é que aconteceu, mesmo sabendo, por parte da maioria, a história do povo de Israel. Então nós vamos voltar lá atrás, quando Deus fala com Abraão, reforça a sua promessa a Isaac e também reafirma a Jacó. Você sabe que a fome na terra, José é enviado para o Egito pelas mãos aparentemente dos irmãos, e lá no Egito ele passa anos até que alcance a promessa de Deus de ser um governador. Quando José está governando o Egito, vem os 7 anos de fartura, em que ele armazena todos os bens e toda a comida que era necessária. E depois virão 7 anos de escassez. E nesse processo todo você sabe que os filhos de Jacó, ou seja, os filhos de Israel, são encaminhados até o Egito e vão morar lá no Egito, porque havia fome sobre toda a terra. E o único lugar que tinha comida era o Egito. E Deus preparou José para alimentar os seus irmãos. A Bíblia vai dizer que eles entram lá como 70 pessoas. 70 almas entram no Egito dos filhos de Israel, inclusive Israel, Jacó. Sem contar José, que já estava no Egito, seus 2 filhos e sua esposa. Então são 70 pessoas que são deslocadas da sua terra para habitar na terra do Egito, sob a proteção de um Deus verdadeiro, de uma promessa fiel e sobre a orientação dada a José. Amém? Amém. Os anos vão se passando e vocês sabem que eles vão crescendo. Quando eles chegam na terra do Egito, eles são direcionados a uma terra que chama Gósen. Essa foi a terra que Faraó almejou dar ao povo de Israel. A primeira pergunta que Faraó faz para os filhos de Israel é: o que vocês fazem da vida? Qual é a profissão de vocês? E eles vão dizer: nós somos pastores, nós criamos animais, nós criamos ovelhas, nós criamos gado, nós criamos animais. Isso não era uma prática tão comum no Egito. Então ele vai dar uma terra que propiciasse, que fosse boa para criar animais. Amém? Então eles não chegam lá de mãos abanando, embora houvesse fome na terra, eles tinham alguns poucos recursos, mas eles tinham. Porque eles foram muitíssimo abençoados por Deus através de Davi. Então eles chegam na terra e eles têm recursos. E nessa terra eles vão cuidar dos seus animais, na terra de Gósen. E é nessa terra que o povo começa a aumentar e crescer. E morre José e passam-se anos. E esse povo agora está sendo oprimido. E são criadas políticas para que eles sejam diminuídos, porque eles estão crescendo numa quantidade absurda. Então é necessário diminuir aquele que está crescendo. É necessário abater aquele que está crescendo na graça e no conhecimento. O inimigo acha que se nos forçar nós vamos parar de crescer. O inimigo acha que se nos tirar as coisas, ou se nos tributar, ou se sobrecarregar o nosso fardo, nós vamos parar de crescer. Mas eu quero te dizer que a gente para mesmo, mas a gente para que ele cresça, para que ele aumente na nossa vida, para que ele apareça e a gente diminua, como diz o Senhor. E eles continuam a crescer. Então agora, ao invés de tributar e ao invés da gente fazer eles trabalharem pesado, vamos matar os meninos, porque meninos dão descendência, meninos viram guerreiros. Porque mulheres nós subjugamos com mais facilidade. Vamos matar os meninos? Mas as parteiras não concordam com isso, elas não concordam, porque a Bíblia diz que elas obedeceram a Deus. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. E porque elas obedeceram a Deus, Deus estabeleceu para elas casa. Olha que coisa linda, era para elas morrerem, mas a obediência não traz morte, traz vida. Elas não morrem, elas vivem e têm a casa estabelecida. Então não adianta fazer nada, Renata, não adianta fazer nada. Mas uma mulher chamada Joquebede, casada com um homem da tribo de Levi, tem um menino. E por 3 meses ela esconde o menino. E há um decreto dizendo que aquele que nascesse menino deveria agora então ser lançado ao Nilo, no rio. É interessante que Moisés não tem nome. A mãe de Moisés não pôs o nome dele. Pode ler o livro de Êxodo nos seus primeiros capítulos. A Bíblia vai dizer que ela teve um menino e que ele era bonito. É bem interessante porque Moisés que escreve o livro e ele vai dizer que o menino era bonito. Então ele tem uma autoimagem muito boa.
filha de Faraó observa a cena, traz aquela arquinha para ela, abre e vê que o menino é bonito, pega o menino. Miriam, muito da esperta, diz: ei, você quer que eu arranje alguém para cuidar desse menino? E aí Miriam vai chamar Joquebede, a mãe vai cuidar do menino. E a Bíblia vai dizer que a filha de Faraó deu um nome para o menino. Por que a filha de Faraó dá nome para o menino e Joquebede não? Eita! Todo mundo que era de uma dinastia, de um império, descendente de um rei, de um faraó, eles vinham de uma mesma dinastia. Vou dar um exemplo. Se o pai era Luiz, o filho era Luiz, o outro filho era Luiz, o próximo filho era Luiz. Amém? Então Moisés recebe o nome de uma dinastia, de um grupo do Egito. Muitos anos depois, os arqueólogos descobriram que existia uma dinastia no Egito, cujo nome, a raiz começava igual o nome de Moisés. O que é isso, Renata? É a ciência comprovando o que a Bíblia já dizia: Deus existe, Deus é fiel, Deus é real. É por isso que Deus mandou os egípcios botar o nome do menino, porque ia estar registrado uma dinastia que tinha um nome parecido com o de Moisés. A arqueologia explica isso. Então ela dá um nome para o menino, e o menino é criado como egípcio, mas por uma hebreia. O leite que amamenta o menino é leite de hebreia. Paulo vai dizer que a Bíblia é leite racional. O menino bebeu do leite dos hebreus. E agora ele vai crescer, vai matar um egípcio, vai ser apontado por um hebreu e vai fugir para a terra de Midian. Lá na terra de Midian ele tem um encontro com as pastoras. E elas vão para tirar água para o seu rebanho e vêm uns homens maldosos. Moisés espanta aqueles homens, tira a água para o rebanho e acaba ganhando uma casa e uma família. Ele foi lá para fugir, ele foi lá para se ausentar, mas a mão do Senhor cuidou de Moisés e Midian. A mão do Senhor tem cuidado de nós, igreja. A mão do Senhor tem nos dado casa, igreja. A mão do Senhor tem nos dado família. A mão do Senhor tem cuidado de nós em terra distante. E aí ele vai casar com Zípora, filha de Reuel, e vai ter um filho, Gerson, depende da tradução. E a vida de Moisés segue, ele agora é pastor. E todo pastor tem na sua mão um cajado. Todo pastor tem na sua mão um. E o cajado é feito do que, igreja? De madeira. Quando você olha a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada aponta para uma única figura. A figura de Jesus. Jesus não aparece com o termo Jesus no Velho Testamento, mas ele é chamado de maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Ele é chamado de sol da justiça, de estrela da manhã. E quando você lê a Bíblia, e a pastora Helena Raquel disse algo que eu achei muito interessante, ela disse: quando você lê a Bíblia sob a ótica e a lupa do Espírito Santo, você consegue ver Jesus em cada palavrinha que está lá no Velho Testamento. Moisés era pastor, Moisés é uma tipologia de Jesus, aquele que veio para libertar um rebanho cativo. E Jesus vai dizer: eu sou um bom pastor e eu dou a vida pelas ovelhas. Jesus estava tipologicamente lá na figura de Moisés. E é tão bonito, e é tão poderoso, que cajado é feito de madeira. Eu vou falar, vocês respondem. Cajado é feito de madeira. E Jesus morreu no madeira. E madeira é feito do que, Renata? De madeira. Não entendeu a lógica? O cajado na mão de Moisés era a autoridade que Deus estava concedendo a ele. O madeiro tornou Cristo aquele que é poderoso, e foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Oh, aleluia! Moisés tem madeira, Jesus tem madeira. Moisés estava recebendo autoridade para libertar, mas Jesus veio com a graça poderosa, o único suficiente Salvador. Então Moisés está tipologicamente apontando para Jesus. Amém? Ele vai ter um encontro com Deus no monte de Deus, o Monte Horebe, assim que é chamado. A sarça
sarça, que é um arbusto, ela tem atrito e o atrito faz pegar fogo. Mas aquele atrito que faz pegar fogo passa, cessa, e a sarça não se consome. E Moisés vai ter um encontro lindo e poderoso com Deus. Você conhece essa história? E Deus vai falar para ele: Moisés, eu escutei o meu povo. 430 anos o povo de Israel está lá no Egito. Desse período é um período de escravidão. Em 430 anos muitas coisas mudaram. Mas quando o povo resolveu clamar a Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu o seu povo. Ele ouviu, ele se lembrou do seu pai, com Abraão, Isaac e Jacó. E o que é que ele fez? Ele atendeu o clamor do seu povo. Eu vim te dizer que Deus ainda ouve, Deus ainda se lembra, e Deus ainda atende, aleluia. Deus ainda ouve, Deus ainda se lembra, e Deus ainda atende. Moisés, eu lembrei. Eu vou te usar para libertá-los. E aí Moisés diz assim: meu Senhor, e eu falo o que para eles? Porque eles são politeístas, o povo lá dos egípcios tem muitos deuses. Eu vou chegar dizendo que quem mandou eu ir lá? Moisés, diga que eu sou o que sou, mandou você vir. Sabe o que é lindo? Que essa fala é dita por Deus para Moisés, mas também é dita por Jesus diversas vezes no Evangelho. Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o mesmo Deus que estava lá, está conosco, Emmanuel. A mesma frase que Deus diz para Moisés, Jesus disse para os seus discípulos: eu sou, eu sou, eu sou. O que você precisa? Ele é. Eu sou pão, eu sou água, eu sou vida, eu sou caminho, eu sou verdade. Então Moisés ouve de Deus: eu sou. E Moisés vai dizer assim: mas quem sou eu? Deus está dizendo: Moisés, não é quem é você, é quem está com você, é quem anda com você. Fala para eles que eu sou, está te mandando ir. E aí, Renata? E aí que aí Moisés vai fazer todo aquele diálogo de tentar convencer Deus a não mandá-lo, a não enviá-lo. Qual era a missão? Eu vou te enviar para Faraó e você vai libertar o meu povo do Egito. Aí Moisés, mas quem sou eu? E aí Deus vai explicar tudinho o que vai acontecer para Moisés. Deus precisava explicar para Moisés, igreja? Não. Deus podia simplesmente dizer: vai Moisés, levanta e vamos. Mas ele vai fazer algo lindo com Moisés. Ele vai dizer exatamente tudo o que vai acontecer. Isso a gente chama nos dias de hoje de spoiler, de antecipação. É quando alguém conta tudo que vai acontecer na sequência que vai acontecer. E Deus conta para Moisés: Moisés, eu vou mandar você lá. Moisés, o coração de Faraó vai se endurecer. Moisés, vai acontecer tanta coisa, Moisés, mas o meu nome será glorificado, Moisés. Moisés, vocês vão sair de lá, mas não vão sair vazio. Vocês vão sair cheios de ouro, de prata e de roupa, aleluia. Então Moisés recebe um spoiler de Deus de tudo que vai acontecer, na ordem que vai acontecer. Moisés não foi enganado para a terra do Egito. Moisés sabia da resistência do coração de Faraó. Moisés sabia que ia ser difícil, mas Moisés também sabia que o resultado final era libertação. Eu vim te contar nessa noite que você já sabe o final dessa história. E o final dessa história é Deus trabalhando, é Deus sendo glorificado, é Deus mostrando as suas maravilhas, é Deus exaltando os crentes na terra dos viventes. O final dessa história é Jesus Cristo reinando em nossa casa. E aí Moisés recebe tudo que vai acontecer. Mas sabe o que eu acho lindo? Deus faz questão de dizer: vocês não vão sair vazios de lá. Ô irmão, hoje você vai sair de outro jeito daqui. Só tem um jeito que você não vai sair hoje: é vazio. Hoje você não sai vazio. E aí, Renata? E aí que agora Moisés, dando todas as suas desculpas, todas as suas observações, Deus falando com Moisés, e Moisés fala assim: mas eu preciso de um sinal para eu chegar lá e falar para o povo que o Senhor me mandou. Pega o cajado, joga no chão, vira uma serpente, pega na cauda, vira o cajado, põe a mão, tem lepra, tira a mão, não tem mais lepra.
Sinais de maravilhas Deus estava mostrando para Moisés. Antes que começasse a sua jornada, Deus estava dando um conta-gotas de quem ele era para Moisés. Deus está trabalhando no conta-gotas e você está vendo pequenas coisas de Deus. Mas isso é pequeno perto do que Deus vai fazer. Eu creio nessa palavra. Moisés precisou experimentar um pouquinho do sobrenatural para entender o que era ir lá e arrancar o povo das garras do Egito. E aí, Renata, e aí que ele diz assim, mas eu não sei falar. Tem gente que diz que ele é gago, tem gente que ele tem a língua presa. Ele fala que é pesado de boca. E Deus fala assim, ô Moisés, quem que fez o homem que fala, que não fala, o cego? Não fui eu, Moisés. Mas eu vou mandar Arão junto com você. Sabe o que eu acho interessante? Deus podia ter escolhido Arão de uma vez, não podia? Mas ele escolheu Moisés com Arão. A obra do Senhor não se faz sozinho. Quando Jesus manda aí, ele manda aí de 2 em 2. Então se a gente quiser fazer a obra do Senhor sozinho, nós estamos equivocados. A obra do Senhor é feita na unidade, no coletivo, no conjunto. Um fala, o outro transmite, um toca, o outro levanta a mão. Eu falo com você, você fala com Arão, Arão fala com o povo. Amém. A Bíblia diz que Arão está vindo. E Moisés vai lá falar com o sogro, desce para o Monte Horebe e vai falar com o sogro. Ó, não é o meu sogro, eu estou indo embora. Eu estou voltando lá para o Egito. O sogro não questiona, o sogro não briga, o sogro diz, vai em. Quando é de Deus, a gente vai em paz. E ele vai, mas ele não vai sozinho. A Bíblia vai dizer que Moisés pega a sua esposa, pega os seus filhos, pega o jumento, pega o cajado e está indo lá para a terra do Egito. Porque homem de Deus não anda sozinho, mulher de Deus não anda sozinho. Se tem família, a família vai para o Egito e sai do Egito, vê o mar abrir e vê Deus fechar o mar. Homem e mulher de Deus não caminha só. Se você observar bem, grandes projetos de Deus foram dados a famílias. Deus chamou Moisés, mas Moisés levou toda a família com ele. Deus chamou a Noé, mas Noé colocou todo mundo dentro da arca a mando de Deus. O que você está querendo dizer, Renata? Eu estou querendo dizer que Deus chama um, mas trabalha na família inteira. Deus chama um, mas ele vai guardar, ele vai trabalhar na família inteira. E aí que agora ele vai para sua família. E Deus já mandou Arão encontrar com Moisés. Eles estão se encontrando no deserto. Arão e Moisés se beijam, uma cena bonita, está descrita na Bíblia. E Moisés vai dizer, Arão, nós temos que falar com os anciãos e dizer o que Deus me contou. Depois que a gente fala com os anciãos, nós vamos falar com o faraó. E aí, meu amigo, há uma sequência da ação de Deus. E eles vão falar com os anciãos. E é anciãos mesmo, a gente fala às vezes anciões, mas está errado, viu? É anciãos. Eles vão falar com os anciãos de Israel, os mais velhos, os mais prudentes, os mais sábios. Para quê? Para colocar no coração deles o desejo de libertação, para que eles disseminem no coração dos filhos, dos netos, dos bisnetos, a certeza de que Deus está fazendo uma promessa genuína e verdadeira. Deus fala com os mais velhos e cumpre nos mais novos. Eu creio no agir de Deus para gerações. E aí, Renata? E aí que agora os anciãos ouvem aquilo tudo. E sabe o que eles fazem? Eles acreditam na promessa de Deus. A Bíblia diz que eles acreditaram na promessa de Deus e adoraram a Deus. Eu não sou anciã, graças a Deus estou bem jovem, mas eu creio na promessa de Deus. Quantos creem na promessa de Deus? Diga, eu creio. A primeira reação
filhos de Israel e que via sua aflição, inclinando-se o adorar. Aleluia! O povo de Israel acreditou na palavra de Moisés mandada por Deus e adoraram a Deus. É bonito, não é? Pena que eles não vão ficar assim sempre. Pena que um negócio chamado dureza, peso, cansaço vai tirar de Israel a vontade de se inclinar e adorar a Deus. E aqueles que outrora ouviram e creram na palavra, agora, depois de um tempo, você vai entender que não creem mais. E é isso que não pode acontecer nem com o meu, nem com o seu coração. Porque foi nos dito essa noite que a fé agrada a Deus. Então a Bíblia vai dizer que Moisés agora vai falar com o faraó. E sabe o que o faraó fala para ele? Você não é doido, eu não conheço esse Deus, eu não conheço vocês. Vocês estão tudo doido. Sabe o que está acontecendo com esse povo de Israel? Vocês estão tudo ocioso, preguiçoso. Eu vou colocar mais serviço, vocês vão ter muito serviço e não vão ter tempo de ir adorar a Deus. Meu pai! É tudo que o inimigo quer colocar. Ele quer nos entulhar de serviço, de trabalho, e a gente vai se esquecendo de adorar a Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que o ano de 2023 será um ano em que trabalharemos menos e adoraremos mais. O faraó vai dizer: vocês estão ociosos, preguiçosos, para de dar palha para eles. Agora eles vão fazer tijolo e vão ter que caçar palha. O que o diabo quer fazer? Quer nos ocupar, igreja. A ponto de vir no domingo ser o único dia de culto que a gente consegue vir, porque nos outros não dá tempo, não dá conta, não tem jeito. Fala aí, Jesus! Aleluia! Mas esse faraó vai cair. Eu creio! E aí ele vai dizer: vocês não vão cultuar Deus coisa nenhuma, vai tudo trabalhar. E ele começa a pesar a mão. Imagina vocês que ele já tinha uma quantidade de tijolos a serem feitos por dia. E esses tijolos eram feitos com palha. A palha era dada pelo povo do Egito, os egípcios. E o tijolo era feito por eles. Agora Faraó ficou tão bravo que mandou eles caçarem a palha. Então eles tinham que construir os tijolos, fabricar os tijolos, melhor dizendo. E agora tinha que caçar palha. Ou seja, ele estava dando uma grande demanda para ocupar o povo de Deus, para o povo de Deus não ter vontade de ir embora, não ter vontade de libertação, não ter vontade de cultuar a Deus, não ter vontade de acreditar na promessa de Deus. Aleluia! Aí Moisés vai conversar com Deus: meu Deus, Senhor, eu vim até aqui, o coração dele se alegrou, e agora Deus, Faraó pesou a mão sobre eles. Sabe o que é isso? Parece que quando a gente começa a orar, começa a dar para trás, desculpa a expressão, a piorar. Parece que quando você começa a orar, começa a piorar. E isso é bíblico. Quando Deus começou a fazer, a coisa piorou. Mas deixa eu te dizer, sabe por que piora? Porque Deus vai fazer maravilha. Sabe por que vai ficar estreito? Porque Deus vai fazer maravilha. Sabe por que vai ficar complicado? Porque Ele será glorificado. Não serei eu, não será você, será Ele. O grande é Ele, a glória é dele. Moisés vai conversar com Deus e sabe que Deus falou: Moisés, eu vou fazer maravilha, o povo de Israel e os egípcios saberão que uma mão poderosa libertou eles. Glória, glória, glória! Aí Moisés vai falar com o povo de novo: ô gente, presta atenção, vai dar tudo certo. Tá ruim, mas vai ficar bom. Vocês já escutaram a expressão: tá ruim, mas piora, mas depois melhora, vai ficar bom. É isso que Deus fez lá. Estava ruim, ficou pior, pior um pouco, mas depois ficou bom. Você não vai esquecer dessa frase nunca mais. Quando a coisa estiver ruim, você vai dizer: eita, que a maravilha está chegando. Eita, se eu segurar mais um pouco na mão de Deus, logo eu vou ver maravilha. E aí o povo não crê mais no que Moisés fala. O povo não quer mais acreditar no que Moisés está dizendo.
Tem gente que estava sem força para acreditar, mas deixa eu te dizer, Deus vai fazer. Por que, Renata? Porque quem disse foi Ele, não foi homem. Ele vai fazer. A Bíblia vai dizer que agora vão começar as pragas. Quantas pragas são, igreja? Quantas pragas são, igreja? 10 pragas. E Deus já havia avisado Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou endurecer. E a primeira praga é das águas que se tornam em sangue, são 7 dias. Mas os feiticeiros, os magos lá do Egito, conseguem fazer uma façanha parecida. Fazem um feitiço parecido e as águas também viram sangue. Sabe por quê? Porque o seu adversário, ele é enganador. E tem gente aqui, pastor, que já caiu na garra de feiticeiro, de macumbeiro, de gente que usa das forças das trevas. Mas você foi liberto pelo sangue de Jesus. 7 dias. E aquilo lá que acontece, a água vira sangue, mas eles dão um jeitinho e cavam poços. Deus endureceu o coração de Faraó. Primeira praga acontece, imagine o fedor, o cheiro que tinha. Os peixes morreram. Sabe o que alguns cientistas vão querer explicar? Que foram alguns micro-organismos que causaram isso. Eles não negam que pode ter acontecido, eles só querem explicar com micro-organismos. É que eles não sabem que o meu Deus manda na natureza. O que é que Jesus fez? Acalma de vento, e o vento parou e o mar acalmou. Ele manda na natureza, igreja. Ele manda na água, ele manda na terra, ele manda em tudo que ele quiser, porque ele fez todas as coisas. E aí, Renata, aí vem a segunda praga, piolho. A vara de Arão toca, sobe o pó da terra, o pó vira piolho. Os feiticeiros fazem a mesma coisa. Desculpa, as rãs, vem primeiro as rãs, depois os piolhos. Nos piolhos é que os feiticeiros não conseguem fazer isso. Nas rãs eles conseguem fazer. No piolho eles vão olhar para Faraó e vão dizer: eita, que isso aí é o dedo de Deus. Até eles reconheceram que Deus estava nesse negócio. Aí vem a quarta praga, a praga das moscas. Sabe o que eu acho interessante? Tem mosca em tudo quanto é canto, mas na terra de Gósen não tem mosca. Lá na terra dos hebreus não tem mosca. E sabe o que representa a mosca? Representa um maligno tentando infiltrar na mente aquilo que não provém de Deus. Mas na terra de Gósen não tem mosca. Sabe por quê? Porque o pastor derrama sobre a cabeça da ovelha um óleo que espanta a mosca. Na terra de Gósen não tem mosca. É verdade, Jesus, aleluia. E aí, Renata? E aí que vem a próxima praga, a praga dos animais. Todos os animais dos egípcios morrem, mas na terra de Gósen os animais estão vivos e vistosos e gordinhos, porque Deus estava ali. Eu não sei o que vai acontecer no 2023 de quem não serve a Deus, mas eu sei que quem serve a Deus terá a guarda de Israel, terá a proteção do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aí vem a próxima praga, as úlceras, sarnas, os homens e no gado. Aí vem a sétima, saraiva, trovões, pedras e fogo. Os cientistas também querem explicar que naquela época alguns vulcões entraram em erupção e jogavam larvas e pedras para todo lado. Eu não sei se foi vulcão, eu só sei que Deus mandou a praga aconteceu, porque quando Deus manda, a água acontece. Aí vem a próxima praga, a oitava, a praga dos gafanhotos. Você imagina os gafanhotos comendo a terra, devorando tudo que tinha de verdinho, de cereais, de grãos. Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso. Aí vem a nona praga, e é nessa que nós vamos parar agora. Diga comigo, nona. É a praga das trevas. E é uma praga que está querendo voltar, pastor. As trevas estão querendo voltar ativa. E eu não sei se você percebeu, mas esse culto está num direcionamento poderoso de Deus, que as crianças louvaram sobre luz. As irmãs cantaram que aquele que começou a boa obra vai cumprir. Foi isso que Deus fez. Todos os hinos
apalpar. Espesso não é só visível, é palpável. Foi uma escuridão tão grande que durou 3 dias. Uma escuridão tão profunda que durou 3 dias. E ninguém conseguia levantar do lugar. Não tinha lua, não tinha estrela, não tinha nada, pastor. Foram 3 dias de escuridão profunda e quase palpável. Aliás, palpável, porque a Bíblia diz que eles apalpavam a escuridão. Então ninguém se mexia porque não via nada. Imagina o mais profundo e total breu. Se a gente sai na rua, tem as estrelas, tem a lua, dá uma clareada, dá um norte. Mas essa praga fez com que houvesse escuridão absoluta e total. O que isso queria dizer? Isso queria dizer que Deus estava revelando como era a vida dos egípcios. Eles viviam na escuridão, eles não tinham luz, eles não conheciam a palavra que é lâmpada para os pés. Mas lá na terra de Gósen, lá na terra de Gósen, onde havia uns hebreus, a Bíblia diz que havia luz, aleluia. Nas suas casas tinha luz. O mundo jaz no maligno e na escuridão, mas a casa do crente tem luz. A casa do crente tem luz. Porque nós não andamos segundo o conselho do ímpio, mas nós nos assentamos na vontade do Senhor para ouvir a sua voz. Nós tinha luz. E sabe o que a Bíblia diz sobre Jesus? E a luz estava no mundo, e ele era a luz do mundo. Sabe por que na casa deles tinha luz? Porque o Filho de Deus estava ali. A minha casa deve brilhar, a sua casa deve brilhar, a ponto da nossa luz atrair olhares, a ponto da nossa casa atrair olhares, e as pessoas quererem a mesma luz, e as pessoas quererem o mesmo entendimento, e as pessoas almejarem a mesma salvação que a sua casa tem. Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, e quem anda após mim não está em trevas. Eu achei Jesus aqui na nona praga, e ele estava lá na casa dos hebreus. Ele está na minha casa, ele está na sua casa, ele está nessa. Sabe o que aconteceu? Um fenômeno muito interessante, e que a Bíblia Sagrada vai registrar em Lucas, capítulo 23, versículo 44. Abre comigo. Eu já nem sei minha hora, pastor, estou quase acabando, viu? Lucas 43. Desculpa, 23, versículo 44. Lucas 23, versículo 44. Lucas 23, 44 diz assim: e era já quase a hora sexta, diga comigo, meio-dia. E houve trevas em toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Existiu um outro momento em que teve um apagão na terra. No Velho Testamento, o apagão foi uma praga de Deus, revelando o estado espiritual dos egípcios. No Novo Testamento, o apagão aconteceu na morte do Cordeiro. Do meio-dia às 3 da tarde ficou tudo apagado. Meu Deus. O Cordeiro morreu. Jesus entrega o seu espírito às 3 horas da tarde. Você sabia que já estava previsto isso? Guarda isso no teu coração. Nona praga, amém? Escuridão, mas na terra de Gósen tem luz. Nada no coração do faraó se dobrar, e pelo contrário ele ameaça Moisés: ô Moisés, você não volta mais aqui. Porque o que ele queria? Ele queria fazer o seguinte: ô Moisés, tá, nona praga, veio uma escuridão, 3 dias terríveis. Moisés vai negociar com ele vai dizer: vocês podem ir embora, pode levar as crianças, pode ir embora, mas vocês vão deixar o gado aqui. O que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo fazer o povo
aí que, mas tem um acordo com a casa de Israel. Eu vou te contar a primeira Páscoa, como é que ela foi. Não tinha chocolate, vocês acreditam? Nem coelhinho. O Silvio já está rindo. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou matar os primogênitos. Aleluia. Mas na casa de Israel nós vamos fazer um acordo, Moisés. Aleluia. As famílias vão se juntar, vão fechar a porta das suas casas. De tarde, diga comigo, de tarde, a gente vai pegar um cordeiro. Vai matar o cordeiro de tarde. Aleluia. E vai assar o cordeiro no fogo. Vai colocar o cordeiro no fogo, Moisés. E aí Aleluia. eles vão comer tudo. Não pode deixar resto. Aquilo que sobrar vai ser queimado. Vai desaparecer. Será queimado, Moisés. Mas quando eles matam o cordeiro, eles vão ter que pegar o sangue do cordeiro. E eles vão colocar o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais, Moisés. Na lateral de cá, na lateral de cá, lá em cima. Eles marcam a porta com sangue, fecha a porta e fica dentro de casa. Ninguém sai da casa, porque o sangue está na casa. Ninguém vai sair da casa, porque o sangue está na porta. Ninguém vai sair da casa, porque o sangue está na porta. Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Mas ensina eles a comerem assim, Moisés: sapato no pé, cajado na mão e roupa no ombro. Por que, Deus? Porque depois da meia-noite, quando o anjo passar, quando eu visitar os primogênitos, os egípcios, eles vão fazer vocês ir embora. Então, Moisés, já vai falando para o povo agora, essa hora, ó, para pedir vaso de ouro, de prata e roupa para os egípcios. Porque na hora que eu passar, Moisés, eles já estão vestidos, calçados e preparados para ir embora, Moisés. Que Jesus lindo. Pastor, eu quero acabar. Eu estou falando só, eu quero acabar. Moisés explica para o povo. O povo saiu, pediu vaso. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor deu graça ao olho dos egípcios para abençoar o povo de Israel. Ei, até quem tentou te barrar, te impedir, vai te ajudar e te abençoar. E não é bondade dos outros, não. É a bondade de Deus. É a fidelidade de Deus. É a promessa de Deus. É a palavra de Deus. Porque foi isso que Deus prometeu para Moisés lá no Horebe. Vocês vão sair com vaso de ouro, com vaso de prata e de roupa nova. Vamos lá. Pega o cordeiro, bota todo mundo para dentro de casa. Mata o cordeiro, pega o sangue, espalha. À meia-noite o anjo passou. Morte. E os meninos de Israel estão tudo comendo cordeiro essa hora. E os meninos de Israel estão comendo cordeiro. Aleluia. Sabe por quê? Para que o cordeiro esteja nas suas entranhas. Para que o cordeiro os alimente, os dê força. Para que o cordeiro seja a motivação deles caminharem. Para que o cordeiro dentro deles seja nutrição, alimento, vida, saúde. Sabe o que está acontecendo com o crente raquítico? Está precisando comer da carne do cordeiro. E eles vão embora. Você sabe que eles vão embora. Mas Moisés tinha dito uma palavra para o faraó. Posso chamar o conjunto, pastor? Conjunto já vem. Graças a Deus. Moisés tinha dito para faraó: eu não vou ver mais você não. Você tem razão. Agora faraó que liberou o povo, e o povo saiu correndo apressado, como Deus havia dito que seria. Está vindo no encalço, está vindo atrás deles. Você sabe o que aconteceu. A nuvem que acompanhava o povo de Israel, para Israel era luz, para o povo do Egito era escuridão. O anjo do Senhor sai da frente e vem na retaguarda. E o povo de Israel está diante do mar. Moisés,
O povo começa a dizer: a gente podia ter morrido lá em Moisés. Aqui não tem nem lugar para sepultar todo mundo. Acabaram de vivenciar um milagre, saíram ricos de lá e estão murmurando de Deus. Ô Senhor, parece nós. É bem assim. Aí Moisés olha para eles e diz assim: ó, fica quieto. Olha, fecha a boquinha e vê. Porque esses egípcios aí nunca mais nós vamos ver, gente. O faraó ameaçou Moisés, mas Moisés liberou uma palavra sobre o livro. Aquele que tentou matar Moisés, que ameaçou Moisés de morte, vai morrer na mão do Deus vivo. Deus está cuidando de tudo.